Graça e paz. Hoje nossa reflexão está em Isaías 54, dos versículos de 9 a 17. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre as safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a sua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim, nem conspira contra ti. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e eis que produz a arma para que o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Na reflexão de hoje a gente pode observar que Deus ele permite que a gente passe por problemas, né? A gente passa diante da vida por situações em que a gente se sente oprimido, a gente se sente muitas vezes injustiçado, as pessoas se levantam contra a gente em várias fases, circunstâncias e situações, mas você que é serva do Senhor, sabe que nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer, vai prosperar. Ou seja, as pessoas podem se levantar contra você, mas em juízo você vai condená-las. Por quê? Porque aquele que serve ao Senhor pratica o amor, o juízo e a justiça e a misericórdia, né? A gente teve uma das lives esses dias que a gente falou um pouquinho sobre isso. E a gente vê que quando a gente anda, busca a presença de Deus, a gente vai poder exercer o juízo aqui. Ou seja, se não é você o perseguidor, tenha certeza que Deus vai te defender. Agora, se é você o perseguidor, se é você o perseguidor, tome cuidado, porque todo aquele que invade o espaço do outro sem permissão está pervertendo o direito do outro. Então, a gente vê desde o início da Bíblia, ali, desde a história de Caim e Abel, as consequências, né, de um ultrapassar do limite. E hoje, mais ainda, a gente vê nos dias de hoje as pessoas perdendo o amor, o que é uma das profecias, né, que a gente vê que, no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos, um ficará contra o outro. Então, é importante considerar o seu contexto e estar firme, prevalecer na presença de Deus, sabendo que é Ele que está com você em todas as circunstâncias. Porque aqui a gente tem uma promessa, né? Uma herança de que Deus vai cuidar de você. E toda arma forjada contra você, quando a gente pensa sobre arma forjada, às vezes pode ser uma cilada, pode ser uma calúnia, que é uma história que ainda não existiu e nem vai existir, mas falam como se tivesse existido. E quantas vezes as pessoas se levantam contra nós, falando coisas que não tem nada a ver com a gente? Tudo bem que existe a questão de projeção. A pessoa ela associa muitas vezes, às vezes pelo seu jeito, a sua aparência ou porque você lembra alguém para ela, às vezes ela associa que aquilo lá você é igual à pessoa, mas ela não parou para averiguar. Então, às vezes isso é uma distorção, é uma opinião que ela já vai falando e aquilo vira uma calúnia, né? Quem não te conhece acha que você é daquela outra forma. E a gente também precisa considerar
que os erros ao longo da nossa vida acontecem. Todo ser humano erra. A diferença é que você erra uma vez, outra, 3 vezes, sei lá. Você erra algumas vezes em uma área e depois nunca mais erra naquela área. E a gente não pode nunca considerar que a pessoa é aquilo por causa de um erro, como se todas as outras centenas e milhares de vezes que ela agiu na mesma situação, de forma diferente, fossem anuladas. Claro que toda vez que a gente tem uma situação, a gente tem consequências. E às vezes uma má escolha nos leva a situações desagradáveis que a gente tem que rever. E a gente tem que lidar com as consequências durante um bom tempo da nossa vida. Muitas coisas têm retorno, outras não. E isso a gente vai identificando conforme a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. E a gente vai entendendo que muitas coisas a gente tem que deixar de fazer, deixar de ter o mesmo comportamento que antes, deixar de aceitar coisas que a gente aceitava antes, para que a gente tenha novas escolhas. Mas independente disso, em relação ao comportamento, a gente vê na palavra que Deus, ele promete que não iria mais se irar contra nós. Quando a gente já está na presença dele, quando a gente já busca a presença dele, busca não errar, pede para que ele nos corrija. Senhor, transforma meu coração. A gente chega de coração quebrantado, ele conhece a intenção do coração. As palavras são uma coisa, a intenção é outra. Então ele conhece lá dentro do seu coração o que você deseja. E por causa disso, pela sinceridade do seu coração, é que ele age na sua vida. E às vezes de forma totalmente louca, que as pessoas não entendem. E o que ele considera como tesouros ou herança não é o que nós consideramos às vezes. A gente viu aqui, olha que interessante o texto no versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Qual é a sua herança como servo do Senhor? A sua herança é estar protegido nele, para exercer juízo diante das situações e saber que todo mundo que se levanta contra você, que podem ser inúmeras vezes, você vai condenar cada um em juízo. Ou seja, quando a gente lembra da história de Daniel, você vê que Daniel, ele se esforçava muito, ele estudava muito, ele era inteligente e conhecedor de várias ciências, e por isso ele foi lá, ele e seus amigos, estarem diante do rei e serem servos ali, né? E quando a gente vê a história de Daniel, quanto mais ele buscava a presença de Deus, mais ele incomodava pessoas, porque tem pessoas que não conseguem ter empatia suficiente, não obedecem a Deus, não têm amor para saber que cada um tem a sua porção aqui na terra. O que é meu, o que é seu, e a gente se respeita, né? E tem gente que não, que quer tirar o que é do outro, aquilo que ele não plantou e já vai querendo tomar posse do que é do outro. E a gente percebe que isso é um comportamento que perverte o direito do justo. Toda essa explicação a gente está trazendo nesses vídeos, né, durante esses dias, para que a gente vá construindo um raciocínio diante de cada dia, né? Cada dia a gente reflete um pouquinho para que a gente possa ir entendendo onde a gente está nisso e para que a gente possa tirar muitas vezes culpa de que pessoas jogam na gente que não é nossa. Muitas vezes as pessoas chegam para você, vão jogar uma responsabilidade que não é sua e você vai se sentir culpada e você vai querer fazer o quê? Agradar a pessoa e daqui a pouco você se perde de si mesmo, de si mesma. E isso é algo que você precisa entender, observar, para você saber até onde vai ter o limite. Todo mundo que se levanta contra você, e se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, você tem essa herança, o direito de saber que clamando ao Pai, Ele vai te livrar de várias situações constrangedoras, toda calúnia levantada, a verdade vai aparecer. Então, as pessoas podem se levantar contra você para falar algo que não é o que tem a ver com você, histórias, distorções, meias verdades que viram mentiras, né?
E quando a gente tem aí uma interpretação errada das situações, por exemplo, a pessoa agiu de tal forma porque, e a gente já tem uma explicação que não tem nada a ver da motivação e a ação da pessoa. Ela agiu por outra questão. E às vezes a gente, para se justificar, vai lá e cria uma dedução e uma interpretação que não é a verdade da pessoa, é a sua percepção da realidade. E isso já é uma arma forjada contra o outro. Quando a gente vai lá e diz, eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? Para que a gente consiga identificar um pouquinho uma aplicação para isso. Por exemplo, você vai interagir com uma pessoa e essa pessoa, ela não é tão legal com você e você percebe que é uma linguagem passiva-agressiva. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, tem alguns vídeos aqui no canal e no canal de desenvolvimento pessoal que a gente tem também. Então, siga lá para que a gente possa conversar mais e ter mais conteúdos de desenvolvimento pessoal também. Passiva-agressiva é uma linguagem que eu falo algo bom, mas eu também te critico. Parece algo bom porque eu vou te elogiar, mas eu vou lá e te derrubo. Isso é passivo-agressiva. Eu passivamente falei, nossa, que legal esse trabalho seu, né? É o passivo. Tô te elogiando. Aí vem o agressivo. Nossa, pena que você não faz do jeito legal, hein? Aí você fica assim, eu fico feliz ou eu fico triste? O que eu fico, né? E esses pequenos choques, constantemente, eu peguei um pequeno exemplo, mas quando você tem palavras direto em que distorcem a realidade, você fica até, dá um bug na mente, você não consegue nem responder. E essa técnica é uma técnica bem usada aí por pessoas que querem desestabilizar o outro como uma arma forjada para que o outro caia. Existem várias formas de armas forjadas. Pode ser calúnia, pode ser na racionalização de falas que vão infinitamente ter argumentos interligados todos fora de contexto para que você fique atordoado, não consiga reagir porque não tem nem onde pegar um ponto ali racional para argumentar. Então, todo o discurso parece perfeitamente inteligente, mas na verdade é uma distorção daquela realidade e é uma arma forjada, porque às vezes você pode falar, tá bom, nossa, como eu não estou entendendo nada. Então, pense um pouquinho no seu contexto e saiba que tudo aquilo que vem para te destruir, roubar, matar, toda arma forjada, você tem a herança do Senhor de saber que nenhuma delas vai prosperar contra ti. Deus não vai impedir que isso aconteça. Deus não vai te livrar dessas situações até o momento em que a palavra diz aqui, ó, o futuro glorioso de Sião. Vai chegar um momento em que realmente a gente vai estar em paz. O texto 11 diz: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. A gente vê que Deus, ele vê quando a gente está aflito, quando a gente está desconsolado, quando a gente está angustiado, né? Quando a gente está aflita, desconsolado, angustiado. Deus sabe do teu contexto. E Deus sabe o quanto você está aí, às vezes, se sentindo só, mas na verdade você não está só. Deus está contigo. E esse é o maior tesouro, porque a melhor companhia que a gente tem é a segurança do nosso Pai Celestial, e Ele que cuida da gente em cada situação. Então, lembre-se, Ele vai assentar as suas pedras com argamassa colorida e te fundará em safiras. A gente pensa, né? Deus, ele, quando a gente pensa sobre o assentamento, a formação de algo sólido, uma construção, um chão, né? Aqui você vê que ele vai fazer isso com pedras de argamassa colorida. Às vezes a gente pensa que a vida é muito sem graça, né? Mas ele pode trazer aquilo que realmente é edificante, traz paz, não aquilo que é ilusório, que parece uma coisa e não é, que é lindo, mas é oco, que você vê que não traz uma edificação. Mas ele vai fazer com que você
tem as suas pedras assentadas em argamassa colorida e fundamentada em safiras, ou seja, os fundamentos da sua estrutura, da sua construção, daquilo que te deixa seguro, vai ser feito com safiras, com pedras preciosas, com aquilo que tem valor. E o fundamento, né, é aquilo que está dentro de você, o que é fundamental, o que segura, o que é a estrutura inicial, aquilo que se formou dentro de você. A gente vê aí que Deus é quem é a nossa estrutura, né? E Ele é quem vai assentar nossa vida, nosso chão a cada dia. E quando a gente está seguro nele, a gente sabe que Ele é quem está nos guardando. E aí, mesmo que venham armas forjadas contra nós, elas não prosperarão. Ou seja, elas não vão tomar uma forma ao ponto de nos destruir. Toda arma que vem, parece que vai nos consumir e Deus faz com que elas caiam ao chão. Muitas vezes as pessoas tentam nos derrubar de várias formas, mas elas não sabem que nós temos um Pai e Ele é vivo. E todo mundo que se levanta contra uma serva, um servo de Deus, vai acabar tendo que lidar com o Pai, não com a gente, né? A pessoa compra uma briga com Deus, porque é Ele quem cuida de nós. E ao mesmo tempo, essas pessoas vão acabar tendo que ter a consequência, a colheita, de receberem o que elas plantaram. Todo mundo que arma uma forca é enforcado nela. O que você faz para o outro vai voltar para você. E geralmente, para quem é filho de Deus, não vai pegar na pessoa. E o que eu digo com isso? Para que você tenha sabedoria, para que você escolha qual Deus você quer servir e quem você é nessa história. Tome posse da sua herança de servo do Senhor, sabendo que Ele vai te proteger a cada situação e sabendo que temos uma esperança de futuro, o futuro glorioso de Sião. Quando a gente pensa sobre esse texto, a gente vê que Deus, num momento específico, né, em um momento determinado, Ele diz que isso é para Ele como as águas de Noé, porque Ele jurou que as águas de Noé não iriam inundar mais a terra. E Ele colocou o arco-íris ali como uma demonstração desta aliança que a gente vê sempre. E assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus se compadece de todos os que o buscam, o amam, e Ele se compadece, porque Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a nossa esperança é saber que Ele vai remover os montes, Ele vai remover e retirar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos consome, que nos oprime. Mas as misericórdias dele não se apartarão de nós. E a aliança de paz também não será removida. E ele se compadece da gente. Então, que essa palavra possa trazer ao seu coração paz, renovo e esperança. E ao mesmo tempo a lembrança de que você pode tomar posse de sua herança, de saber que nada que fizerem contra você vai prosperar. Porque essa palavra é viva. E se você internalizar ela dentro do seu coração como uma verdade, uma crença, você sabe que Deus é com você. Toda vez que você clamar a Ele, Senhor, me livra, Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor, me ajuda. Você saiba que Ele vai te defender, né? E você vai condenar em juízo essa situação. Então, clame por justiça e, se for possível, se afaste dos lugares que você é invalidado ou desrespeitado. Mas se for da vontade de Deus que você
esteja ali, Ele vai te falar, para que a glória dele seja manifesta, assim como foi na vida de Daniel, que foi para a cova dos leões e os amigos de Daniel foram para a fornalha de fogo, né, ardente. E lá naquelas situações a gente viu que Deus era com eles. E ele permitiu essas situações para que a glória de Deus fosse manifesta e para que um milagre acontecesse. Às vezes a gente quer muito livramentos o tempo todo, e Deus nos livra de muita coisa. Mas às vezes ele vai permitir que a gente passe por situações difíceis para que ele nos livre e todos sejam impactados com a glória dele e eles vejam que Deus é vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, creia que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até esse Deus maravilhoso que a gente conversou hoje se não for através de Jesus. Então, que você possa refletir sobre isso e cada dia mais saber que Deus está cuidando de você. Que Deus te abençoe.